Programa ADV Jus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao ADV Jus, que está no ar para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do ADV Jus meu colega, advogado e palestrante, Dr. Ricardo César Dosso. Dr. Ricardo César Dosso, ele é especialista na área do direito comercial, palestrante, mestre no processo civil pela Unesp. A nossa pauta de hoje: Código de Defesa do Consumidor, aplicação prática, um tema bastante interessante. O ADV Jus está aqui para trazer o melhor para você. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no ADV Jus. O agradecimento é meu, doutor Marco. É um prazer estar aqui presente para bater um papo com vocês aqui sobre os assuntos importantes para a gente. É isso mesmo, doutor. Então, nós escolhemos esse assunto do Código de Defesa do Consumidor, doutor. É uma área bastante atual, que as pessoas normalmente têm aí algumas dificuldades nas suas relações de mercância e tal, né? O senhor acha que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele está já vigente há um certo tempo? Ele ainda atende todas as expectativas para que veio, doutor? Olha, doutor Marco, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, né? É verdade. Ou seja, ele foi editado 2 anos depois da Constituição Federal e no momento, então, de ainda recente redemocratização do país. Então, se eu hoje fosse dar um significado, um sinônimo para o Código de Defesa do Consumidor, seria cidadania. Desenvolvimento de cidadania, eu acho que é inegável, são inegáveis os avanços que o Código trouxe para a cidadania, para reconhecimento de direitos das pessoas, especialmente de classes mais baixas. É verdade. A gente nota, né, doutor, que sem dúvida nenhuma é significativa essa colocação que o senhor fez, mas a gente nota que às vezes alguns comerciantes ou mesmo algumas pessoas que têm nas relações de comércio uma certa insatisfação com o código, fala, puxa vida, eu vendi e tal, e parece que a lei não me favorece. Mas na verdade isso tem um pouquinho de fundo de verdade, não é isso, doutor? Eu concordo com o senhor. Eu acho que nesses 23 anos até há realmente um trabalho em nível legislativo de reforma do Código de Defesa do Consumidor. E acho que houve nesse período todo até uma ditadura do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma aplicação dele além dos limites em que ele deveria ter vigência. Então isso é muito comum, por exemplo, em relações empresariais entre empresas, em que não há a figura do destinatário final, do consumidor, que usa aquele produto ou serviço para a satisfação de uma necessidade própria. E sim, muitas vezes o produto ou serviço ele é um insumo dentro de uma cadeia produtiva. Então, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a essas relações, embora haja na jurisprudência, inclusive, um entendimento que amplia a incidência do Código e o coloca nessas relações de forma, eu diria, equivocada. É verdade. Doutor, o senhor acredita que existe aí algumas condutas, evidentemente que existem, né? Que elas são consideradas abusivas, né? Tem alguma que o senhor destacaria, doutor? Sim, de ambos os lados, né? Também não acredito que seja uma prática de apenas de um lado. Às vezes também tem gente que quer se valer de alguns direitos que às vezes não são inerentes àquela atitude que ele está tomando, né? Eu acho que tem sim. Vamos pensar de um lado ainda, eu acho que o sistema financeiro nacional, o mercado bancário, acho que ainda são frequentes os envios de produtos não solicitados, como cartões de crédito, o oferecimento de alguns serviços e produtos, como
planos de capitalização que não são nada favoráveis ao consumidor. Isso é feito de uma forma pouco transparente, de modo que obtém-se do consumidor muitas vezes algo que não é aquela vontade consciente dele. E de outro lado, eu diria que também há por muitos consumidores a utilização das facilidades que o código traz de forma desvirtuada, né? Por exemplo, a inversão de ônus da prova, sempre a interpretação mais benéfica ao consumidor de cláusulas contratuais, a responsabilidade objetiva de fornecedores, tudo isso constitui um ambiente muito propício para o uso desvirtuado ou abusivo de alguns instrumentos. Doutor, o senhor acha que, vamos dizer assim, grande parte, né, das pessoas, elas têm uma consciência certa dos direitos que estão inseridos e que são atinentes a ela dentro do código? Eu acho que as pessoas têm essa consciência. Eu acho que cada vez mais, doutor Marco. Sim. Eu acho que com o desenvolvimento da sociedade, né, até o aumento dos níveis de renda, o acesso cada vez maior à informação, aos meios de comunicação, como por exemplo este programa aqui. Sim, isso tudo se traduz em aumento do nível de cidadania das pessoas e de consciência dos próprios direitos. Tá? Acho que sim, acho que nesse aspecto a sociedade brasileira vem evoluindo cada vez mais. E a gente espera que cada vez mais, né, doutor? Sim, sem dúvida. Isso mesmo. A gente tem uma questão aqui, doutor. O fornecedor tem a obrigação da entrega do produto em condições de uso, sem qualquer tipo de defeito. Essa é a definição clássica que está lá na lei, não é isso? Mas tem alguns consumidores que eles dão aquela forçadinha em falar, não está mais comigo essa responsabilidade, não existe? De fornecedores, né? Isso. Sim, existe sim. Por isso que o código está aí para ser utilizado nessas situações. Né? Acho que o código ele acarreta com toda essa exigência e esse rigor com relação a produtos e serviços, ele proporciona também um aumento no nível de qualidade dos produtos e serviços no Brasil. Né? Porque mediante a facilidade com que são feitas essas reclamações e o acesso ao Poder Judiciário, isso faz com que também o mercado, as empresas, elas se movimentem e reavaliem os seus processos, os seus produtos e os serviços que oferecem para minimizar as responsabilidades depois. É verdade. Doutor, existe uma questão também, que é uma questão que está lá no direito civil e tal, né? Que é com relação ao vício redibitório, né? Às vezes o fornecedor, ele entrega de boa fé um produto, mas na verdade aquele produto está eivado desse tipo de vício. Depois dos comerciais eu gostaria que o senhor explicasse direitinho para a gente a respeito do vício redibitório. Eu acho que vai ter advogado que vai ficar na dúvida a respeito desse vício, viu, doutor? O que o senhor acha? Vamos lá. Eu acho que vai ter gente que não vai se lembrar direitinho o que é vício redibitório. Olha, eu quero falar para você que nesta semana nós vamos estar enviando o nosso jornal eletrônico via mailing, né? Se você faz parte do nosso mailing, com certeza você vai receber o seu jornal eletrônico aqui do ADVJus. Se receber, por favor, mande o seu feedback aqui pra gente. Vai ser um prazer recebê-lo, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo. Vamos voltar já já com mais Código de Defesa do Consumidor. Aguarde. Parabéns a ADVJus, um ano no ar. Estamos muito felizes com essa parceria que temos feito. Parabéns! Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado.
Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Legal, voltando então com o ADVJus. Hoje recebendo o nosso amigo advogado, doutor Ricardo Doce. Doutor, a gente falava do vício redibitório e a conceituação. A conceituação para o público em geral, a gente poderia dizer que o vício redibitório é uma desconformidade do produto ou serviço entre aquilo que foi prometido e o que se razoavelmente esperava, de modo quantitativo ou qualitativo, e aquilo que foi entregue, né? Então esse vício que não é perceptível muitas vezes, ele está oculto muitas vezes, no primeiro momento, e que depois é percebido e que enseja a responsabilidade do fornecedor. Então, só para o pessoal ficar assim... Lógico que todos os nossos colegas advogados sabem perfeitamente do que a gente está falando. O doutor Ricardo bem exemplificou aí. O pessoal de casa ali, o vício redibitório é aquele defeito que não está aparente, né, doutor? Sim, que não é perceptível. Não é perceptível e, na verdade, nem mesmo o fornecedor tem culpa daquilo, às vezes, né? Às vezes não é o caso dele estar ali, não tem uma responsabilidade direta. Evidentemente que a responsabilidade dele é indireta, né? Sim. Mas ele não fez, vamos dizer assim, não foi por querer, né? A gente no código tem duas figuras que são diferentes, né, que é o vício e o defeito do produto. Isso. O vício é uma desconformidade que não acarreta maiores problemas. Então, o que o consumidor pode pedir? A substituição do produto. Né? Agora, o defeito do produto ou serviço é aquele que compromete a segurança até. Ele é muito mais grave do que o vício de produtos ou serviços. Então, muitas vezes o vício redibitório é aquele que simplesmente, olha, eu comprei esse produto, ele veio aqui ele não está conforme foi prometido, você por favor me substitua ou me devolva o dinheiro, vamos desfazer esse negócio. Né? Doutor, e no caso justamente de estar inviabilizado aquela aquisição, quais são os prazos a que tem direito o consumidor para ele buscar essa reparação ou a devolução? Isso é muito importante. Primeiro eu queria dizer que todas as compras que não são feitas presencialmente, né? Ou seja, todas as vezes que eu não vou no balcão da loja para comprar alguma coisa, eu tenho direito de arrependimento de 7 dias. Então, uma compra pela internet, que é cada vez mais comum hoje em dia, eu recebo o produto, não estou satisfeito com ele, não preciso justificar o porquê, mas eu tenho 7 dias para me arrepender dessa aquisição. Né? Mas com relação aos vícios, o prazo é de 90 dias. É previsto no código para que sejam reclamados os vícios decorrentes de uma... Certo. Doutor, e quanto ao fator pagamento, né? Existem algum comportamento no qual o fornecedor ele pode ser ali acometido ali de uma responsabilidade, no caso dele, vamos dizer assim, ele dá uma facilidade ampla lá pro consumidor e aquilo vai onerar excessivamente o consumidor. Isso aí, na verdade, é uma prática também que ela é coibida pelo código, né? Sem dúvida, sem dúvida. A lesão ou a onerosidade excessiva, a cobrança de dívidas e também na estipulação do preço, né, com relação a juros, por exemplo, isso de uma maneira geral é coibido por princípios gerais e por cláusulas específicas da legislação do consumidor. Certo. Acho que seria mais ou menos o caso de que a gente já viu, atualmente não me recordo, mas é mais ou menos daquela forma, né, doutor? Vem adquirir seu carro em 60 prestações e ainda leve R$3.000 de troco, quer dizer... Nesse caso, né, a concessionária, o fabricante do veículo, ela não está vendendo só um veículo, ela está emprestando dinheiro, está cobrando juros que certamente não são baratos num negócio desse. Né? Está funcionando quase como um banco aí também, ou também como um banco. Então, a pessoa tem que ficar bem atenta, né, doutor? Tem que ficar atenta porque esse tipo de oferta ele não é feito de forma gratuita. E claro que há um benefício muito maior para quem oferece do que para quem compra. Né? Então, nós observamos também que o código ele impõe uma obrigação de o consumidor, o fornecedor, esclarecer bem, né, as condições da venda,
quanto que a pessoa efetivamente vai pagar se estiver, por exemplo, envolvido algum financiamento. Isso é o que o código fala. Mas efetivamente na prática isso não ocorre sempre não, né, doutor? Eu acho que ainda o mercado de crédito no Brasil é muito jovem, talvez imaturo, e realmente os agentes financeiros têm que evoluir muito nesse aspecto para cumprir o que o código chama de transparência, de efetiva informação do consumidor, né? E isso tem acarretado um problema sério, que é um endividamento exagerado de famílias, com consequente depois aumento dos níveis de inadimplência, e isso constitui um efeito cascata, já que atrapalha famílias, empresários, lojistas que também ficam sem receber o preço que venderam. E o crédito tem que ser usado de forma consciente, né? Até pouco tempo atrás eu vi uma campanha aí do uso consciente de crédito, uma campanha feita por um próprio banco, porque para ele também não interessa que se empreste dinheiro de forma descontrolada, mas e que depois ele não possa receber pontualmente esses valores. Evidentemente que quanto mais inadimplência tiver para ele também não é interessante, né? E de uma certa maneira o banco também tende a perder com isso, né, doutor? Isso compromete o fluxo financeiro do banco, né? Ainda que ele vá receber no futuro com encargos, com multa, mas isso foge ao planejamento financeiro, ao fluxo de caixa da própria instituição. Com toda certeza. É isso mesmo, você está comigo aqui no ADVJus. Eu quero convidá-lo para participar conosco aqui do programa. O nosso endereço é programa@advjus.net, ok? Você pode enviar sugestões de nomes que você gostaria de ver aqui nos concedendo uma entrevista ou mesmo assuntos do seu interesse, ok? É isso mesmo, vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde, por favor. Bom, queria parabenizar a ADVJus por esse primeiro ano no ar, primeiro de muitos, né? Um programa que contribui sobremaneira em relação à difusão do direito e atualização de todos os colegas. Parabéns. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137, 3234-2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje recebendo o ilustre doutor Ricardo. Doutor, o consumidor que se sente lesado de uma certa maneira, ele tem quanto tempo para ele ingressar em juízo pedindo uma reparação? Tá. Prazo de prescrição aí, né, nesse caso, para pedir uma indenização é de 5 anos no Código de Defesa do Consumidor. E hoje também com a figura dos juizados especiais, cíveis, nesse caso, né, há uma facilidade muito grande para o consumidor ele ir a juízo para buscar ver satisfeito um direito seu, né, que foi lesado numa aquisição de um produto ou serviço. E o juizado especial traz grandes facilidades, principalmente a ausência de custas, né, o consumidor não precisa gastar nada, e também um tempo relativamente mais curto do que um processo judicial comum. Então, doutor, na verdade, a busca do juizado especial, como o senhor bem falou, é uma das alternativas na qual o consumidor pode se valer. Mas antes ele tem via PROCON.
O senhor acredita que o PROCON também tem atendido a contento e é também sem dúvida, uma porta importante para o consumidor? Acho que é sim. O PROCON ele tem prerrogativas importantes até de autuar empresas que atuam, que infringem a legislação, impor sanções, multas. Acho que o PROCON, ele mais do que a finalidade de resolver problemas individuais, ele tem a missão de colaborar com políticas públicas de desenvolvimento e evolução dos direitos de defesa do consumidor. Então, o que há também é uma figura importante do Ministério Público, com as ações coletivas, né? E sempre que um determinado problema ele ultrapasse a esfera meramente individual da pessoa, o Ministério Público também tem que estar presente, porque ele é legitimado para defender os interesses meta-individuais, chamados aí, né? Verdade. Doutor, além do próprio PROCON, existem também algumas possibilidades na qual o consumidor ele pode buscar o socorro, são as chamadas alternativas extrajudiciais, como a conciliação, por exemplo, a mediação, né? Isso também é válido, né, doutor? É válido. É um procedimento que tem aumentado muito, né, doutor Marco, aqui. A conciliação ou a arbitragem, por exemplo, ainda muito recente, em matéria de consumidor, um contrato nunca pode obrigar o consumidor a se submeter à arbitragem, mas são formas alternativas de solução de conflitos que têm crescido muito. A mediação é um outro mecanismo muito interessante e que acho que tende a se desenvolver no Brasil. Eu acho que hoje ainda há uma desconfiança muito grande das pessoas, né? De falar, olha, eu vou então eleger um árbitro, uma figura privada e não um Estado juiz ali que goza com essa presunção de idoneidade, de conhecimento e de imparcialidade. Mas as soluções alternativas têm se mostrado muito eficazes na solução de problemas, com custos menores e especialmente prazos menores, né? Que esse é um grande problema nosso da justiça, né? Inclusive eu ia justamente falar disso daí, né, doutor? Porque a partir do momento que o consumidor ele procura o juizado, né? A gente tem aí informações, inclusive de magistrados que a gente eventualmente conversa e tal, da forma de excesso de trabalho, de obstrução do que está acometido nos nossos juizados. Eles estão bastante sobrecarregados e aí o tempo vai lá para cima, né, doutor? Sem dúvida, e acho que isso é verdade, que se demonstra pela quantidade de processos que realmente cada juiz tem que conduzir, né? É algo que é difícil você prever e esperar que a prestação jurisdicional ela seja entregue em tempo razoável com a quantidade de processos que tem e com as deficiências de infraestrutura que o Poder Judiciário em geral tem. Vamos ver se o processo eletrônico, a gente estava falando dele, né? Aqui. A expectativa é ele não vai aliviar o trabalho do juiz, né? Porque o juiz vai ter que julgar, mas os servidores da justiça, eu estava até pensando nisso outro dia, tomara que eles sejam requalificados, eles possam assessorar o juiz. Que em vez de hoje eles ficarem lá furando uma folha, batendo no carimbo, numerando a folha do processo, isso vai ser feito pelo sistema, né? E tomara que eles auxiliem mais os juízes e com isso o processo ande mais rápido. Inclusive essa semana que se passou, os serventuários aqui do Fórum de Ribeirão Preto ficaram lá com a porta cerrada, né? O fórum fechado, justamente a esse pretexto. Doutor, também aqui uma coisa que a gente não pode esquecer de deixar aberta essa possibilidade para o consumidor é toda vez que ele se sentir lesado, uma alternativa importantíssima é para que ele procure o advogado da confiança dele. Sem dúvida. Eu acho que o advogado, a relação cliente-advogado é a palavra que o senhor me disse, é confiança, né? Então o sujeito procura o seu advogado porque ele confia na figura do advogado. Então essas entidades, o Ministério Público, de nenhuma forma substituem, eu acho que a procura do advogado de confiança da pessoa para resolver o seu problema. É a primeira voz que tem que ser ouvida, eu acho. E como se diz, né, o advogado é o primeiro juiz da causa até. Vai ser o advogado que vai ter condições de dizer se aquela reclamação tem fundamento e ela justifica um ingresso no Poder Judiciário com uma ação. Mesmo porque, né, doutor, após esgotadas as possibilidades da esfera administrativas, vamos assim dizer, né, lá o PROCON, né, até mesmo a mediação, é através do profissional da advocacia que ele pode buscar uma resposta mais efetiva. Sem dúvida, sem dúvida. É um caminho, não tem como fazer isso sem passar pelo advogado. Tem que procurar o profissional, né, doutor? De qualquer forma, o judiciário ali é uma porta que está aberta, apesar da demora, o pessoal falar, não, o processo vai demorar.
muito, mas o judiciário é uma porta que está lá aberta para dirimir questões, enfim, né, que o advogado espera o seu cliente, ingressa com a medida, enfim, se vai ou não demorar, quem não ingressar vai demorar para sempre, não é isso? É verdade, é verdade. Então, também imperioso informar, né, doutor, pessoal que vai procurar os nossos colegas aí, ou que vão procurar, os nossos colegas devem saber que no juizado ele pode, até 20 salários, dispensar a presença de um dos nossos colegas. Mas se ele chegar lá e tiver já a outra parte representada pelo profissional, a obrigação dele é Sim. constituir um patrono. Sem dúvida. A lei realmente prevê a possibilidade do pedido, né, o ajuizamento dessa ação ser feita sem advogado, como o senhor disse. Mas quando há instrução e a outra parte tem advogado, é até uma preservação da paridade de condições técnicas para a discussão do processo. Não vai ficar em desvantagem. Sem dúvida, muito em desvantagem. É isso mesmo. Olha, eu quero fazer aqui um registro. Esta semana nós estivemos lá na Faculdade Moura Lacerda, e onde gentilmente fomos recebidos pelo Dr. Oscar Luiz. Foi muito legal esse encontro que tivemos nesta semana. Eu sei que ele é espectador aqui do programa e a gente quer endereçar um abraço lá para o pessoal da Moura Lacerda. Dr. Ricardo Dosso, o ADVJus está chegando no final. Eu quero lhe agradecer muito a presença aqui para nós hoje, viu? Doutor Marco, eu que agradeço. É sempre um prazer encontrá-lo, bater um papo muito e estou sempre à disposição. Tá certo. O ADVJus vai ficando por aqui, mas promete voltar no próximo domingo, aqui mesmo no Canal 20, para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Esse programa você pode revê-lo em nosso site, que é www.advjus.net. Entra lá e curta. Quero deixar para você um excelente domingo, um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento AARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualicistem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.